Daí quando você fala, você vem um pouquinho mais pra frente. Olá, mulheres! Daí, já estamos ao vivo aqui falando de como que nós vamos fazer isso aqui funcionar, né? Estamos bem felizes com esse desafio que o Senhor deu para nós, de ter esse tempo com vocês toda semana, né? A gente tem tanta coisa no coração e eu e a Lu tava conversando aqui como compartilhar tudo que Deus tem colocado no nosso coração, mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar sabedoria, né, Lu? É isso aí, boa noite, mulheres. Que gostoso, assim, né? Esse ao vivo tem dessas coisas. A gente tava justamente rindo de uma situação que aconteceu semana passada, né? E nisso já tava ao vivo ali. Mas é assim no relacionamento ao vivo da gente, né? Pela internet e pessoal também. Então, sejam bem-vindas. Vamos fazer de conta que nós estamos todas na mesma sala. É um bate-papo entre nós, bem informal mesmo, né? É isso aí que acontece. Temos que cuidar vocês aqui desse celular para responder com o computador, né? Estamos aprendendo, mas é uma alegria estar com vocês e saber que mesmo longe, né? Mesmo distantes, o Senhor está nos aproximando e nos dando o mesmo coração para buscá-lo, para conhecê-lo. E por que a gente está fazendo essa live de novo falando sobre oração, né? Porque a gente crê que a nossa vida depende disso, né? Como é importante a gente crescer nesse lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Nós sabemos que cada uma de vocês aí já está tendo as suas experiências nesse tempo e tudo que nós queremos é fortalecer vocês nesse lugar. Isso aí. Então, nós estamos falando de oração e queremos já falar nesse início, né? Que como igreja nós estamos fazendo um relógio de oração 24 horas por dia, orando, né, pela questão da cidade, pela saúde, por toda essa situação que está ao nosso redor, pelas famílias que estão em necessidade, pelas pessoas que estão doentes. Se você ainda não se envolveu, você pode se envolver, você pode dar o seu nome ou não dar o seu nome, mas você pode separar um tempo no seu dia e se colocar na presença de Deus como um intercessor, alguém que pode rogar pela vida da sua família, da sua casa, da sua cidade, da sua nação. Verdade, nós falamos semana passada, né? Como nos fortalece quando a gente se sente parte daquilo que Deus está realizando. Então, sim, a minha oração e a sua oração fazem diferença. Deus conta conosco. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está realizando nesses dias. Eu quero que a minha vida tenha significado, que a minha vida tenha relevância. Eu sei que cada uma de vocês que está nos assistindo também quer isso. Porque é algo nobre, é algo honroso fazer parte daquilo que Deus quer realizar. Então, Ele conta conosco, Ele busca parceiros, Ele busca aqueles que vão ter o coração unido com o dele. E nós temos um projeto na cidade que tem feito tanta diferença, né, Lu? Quer falar um pouquinho para nós? Isso. E já vamos fazer o desafio aí para elas? Projeto Sara Pato Branco, que já está funcionando há alguns dias, mas hoje foi um marco, hoje foi o dia que foi estabelecido o atendimento já no local definitivo, que é lá na Avenida Tupi, esquina ali com a Itabira, no antigo bodegueiro, né? Um lugar onde era um barzinho e o proprietário então se envolveu nesse projeto, fechou seu bar, né? Pelos seus planos lá e já cedeu a estrutura. Então nós temos outros profissionais, outros empresários, outras pessoas se engajando nesse projeto como voluntários, ajudando para que Pato Branco sare. Então é um lugar para você receber oração, fortalecimento, mas também para você receber um atendimento na tua saúde física, né, como uma prevenção, como um cuidado para esse momento que a gente está vivendo. Nós aqui na live não podemos falar o nome do bichinho, né? Eu gostei que o pastor Eliseu outro dia usou o covardinho 19, que a gente está lidando assim, o covardinho 19, né? E não podemos falar os outros termos, mas você entende quando a gente está falando desse tempo, do que é que a gente está falando. Então, se engaje nessa campanha aqui. Se você está na página Vida para os Povos, que você está, logo acima, antes da live, tem um videozinho da Cleusa, que é uma das pessoas que está ajudando no projeto, e ali tem desde o número da conta para você ofertar, você contribuir, tem uma explicação rápida ali de algo que começou hoje, tremendo. Replique, reproduza, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e seja você, se você é uma pessoa que tem condição de comprar medicação para você, ou você já está usufruindo isso como preventivo, ou já fez um tratamento precoce, se teve necessidade, e você pode investir para sarar alguém, quem sabe para uma pessoa, né, passar por essa situação. Invista, queridos. Invista, que você vai estar investindo em vidas, algo alinhado com o coração de Deus. Então nós queremos te desafiar a oração no sentido da sua conexão com Deus, mas também na parte da ação,
de uma ação prática aqui, respaldando aquilo que você está movendo no ambiente espiritual. Amém. A Flávia deve estar aí assistindo a live conosco. Ela ficou de postar aí a conta para as pessoas ofertarem, o modo como isso pode ser feito. Isso tem aí na página Vida para os Povos, você pode procurar, mas se a Flávia puder daqui a pouquinho postar para nós, também eu agradeço. Ela já está colocando ali. Então é isso. A gente tem entendido, queridas, queridos, né? Tem alguns homens que vão acabar passando por aí, todos são bem-vindos para ouvir a live, né? Que a nossa oração, ela pode se tornar também em ação, né? Nós somos a resposta para a nossa oração. Quando nós oramos por cura, quando nós oramos para que Deus possa mover a mão em favor da nossa cidade, nós então decidimos abençoar e colaborar com um projeto que é para isso, nós estamos trazendo a nossa oração para ação, e é isso que a gente precisa entender nesses dias, que tem uma parte onde eu falo com Deus, mas tem outra parte onde Deus fala comigo e eu vou agir em resposta àquilo que eu mesmo estou orando, e é assim que o Senhor nos fortalece. Amém, isso mesmo. E hoje nós queremos focar nos dois temas que a gente se propôs, né? Porque passa tão rápido e a gente quer interagir com vocês, a gente quer perguntar para vocês, né? Se fez diferença semana passada, se você cresceu alguma coisa nessa semana, na tua vida pessoal de oração com Deus, teu tempo com Deus, se você conseguiu dar um passo além, aplicar alguma coisa que você ouviu aqui, se você quiser escrever, compartilhar com a gente, quem sabe a gente consegue até interagir um pouquinho aqui. Isso, a gente ia amar ter um testemunho aí, né? Se você quiser compartilhar o que Deus tem feito na tua vida nesses dias, como a tua fé está sendo fortalecida na palavra de Deus no teu tempo de oração, fala para nós, que nós queremos saber, nós queremos também ser fortalecidas com a tua história com Deus. Isso aí. E nós aqui já vamos começar hoje falando um pouquinho de orar a palavra, né? Não sei se todos estão familiarizados sobre o que é orar a palavra, o que isso significa, como fazer isso na prática, qual é o valor disso, né? Acho que você podia começar, né, Dé? Então, antes da gente entrar no assunto, eu queria orar com vocês, consagrando esse tempo ao Senhor, né, abençoando a tua vida, mas eu queria pedir também para você compartilhar essa live. Eu acho que esse é um assunto tão importante, né, sobre oração, sobre como trazer a vontade de Deus para esse lugar da oração. Nós queremos falar um pouquinho o que fazer, como lidar com quando a gente se ofende com Deus, quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, e achar alguém que já passou por isso na palavra, né, e como ela também venceu isso como uma mulher de Deus. Então, se você puder nos ajudar aí, abençoar outras pessoas compartilhando essa live, nós queremos agradecer também e pedir para você fazer isso. E queremos começar orando então, pedindo que o Senhor possa posicionar o nosso coração juntas na presença dele. Amém? Amém. Pai, eu quero abençoar cada mulher que está assistindo essa live nesse momento. Pai, cada um que passar por aqui, que a tua palavra possa entrar no coração, os teus princípios e os teus valores que vão ser compartilhados aqui, Pai, possam achar lugar na mente e no coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor dê a nós também sabedoria para conduzirmos esse tempo, Pai, de forma que o Senhor seja honrado e glorificado. Pedimos que o Senhor fortaleça a tua igreja nessa hora, Pai. Queremos lembrar desse projeto que começou hoje, Sara Pato Branco, Pai. Pedimos que o Senhor possa levar isso adiante, Pai. Que o Senhor possa cumprir todo o teu propósito com esse projeto, Pai. E desperta mulheres, desperta intercessoras, doadoras, Pai. Aquelas que vão se comprometer com isso, Pai, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo onde cada uma de nós possa sair dessa live aqui fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Você já deve ter encontrado muitas orações na palavra, tem tantas coisas preciosas a respeito de oração na palavra, nos motivando, nos incentivando esse lugar de oração. E uma das coisas que eu gosto muito de ler são as orações apostólicas. Você já olhou lá nos começos das cartas de Paulo? Lá no começo de Efésios, nas cartas de Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Paulo sempre está começando as cartas orando, sabe? Quando nós aprendemos a olhar para essa oração e pensar, uau, eu posso fazer essa oração também, eu posso orar pela minha vida, eu posso orar para Deus fortalecer o meu interior, eu posso orar para que eu possa crescer na revelação de Deus. Essa é uma oração que está alinhada com o propósito de Deus. Você acha que Deus quer que você cresça na tua vida espiritual? O que vocês acham aí? Escrevam aí para nós, vão respondendo aqui junto conosco as perguntas que nós estamos fazendo. Será que Deus quer que você seja fortalecida na tua fé? Será que Deus quer que você cresça no teu relacionamento de amor para com os teus irmãos? Será que Deus deseja que a gente se torne mais sábia como mãe, como esposa, como ministério? O que vocês acham? Sim ou não? Será que Deus quer esse crescimento, Lu? Com certeza Deus quer. E você estava falando ali das cartas de Paulo, e eu estava lembrando aqui de uma oração, um modelo de oração muito, eu penso que de certa forma todos nós já conhecemos, que é aquela oração quando os discípulos pediram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar.
E Jesus então deixa um modelo de oração lá de Mateus 6, né? Chamado por muitos como a oração do Pai Nosso, né? E sabe, eu pensava hoje que essa oração é tão tremenda, que o que Jesus coloca ali, isso é algo para a gente meditar, isso é algo para a gente desenvolver, para a gente pensar sobre o que cada uma daquelas frases que Jesus disse ali, elas significam. É uma oração para a gente fazer, não como uma vã repetição, não como sem entendimento, né? Mas com entendimento, com fé. Eu penso assim que essa oração tão tremenda do Pai Nosso, a gente tem um risco de ficar tão familiar com ela, de a gente falar ela simplesmente sem pensar, perdendo de vista aquilo de tão precioso que essa oração tem, onde ela traz ali dois focos tão, né, principais ali na glória de Deus, falando do nome de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, e depois as outras 3 questões foca nas nossas necessidades. É Jesus dizendo assim, olha, primeiro adora a Deus, reconhece o Pai, lembra quem você é, quem o Pai é, o nome de Deus, a honra, entrega a adoração, e depois vem para as necessidades físicas, relacionais, espirituais. Então uma oração também tão abrangente, que se a gente for olhar e meditar nela, nós vamos ver que ela cobre praticamente tudo na nossa vida. Não que não devemos ser específicos em outras questões, mas dando um modelo assim, né, já de uma oração que é bem familiar para todos. Verdade. Então a Salete está falando ali, compartilhando que hoje foi um dia difícil para ela, né? E a gente fica se questionando, será que alguém sabe que eu tô aqui, que eu existo? Será que alguém se importa, né? E nessa oração que a Lu está falando, Jesus está dizendo, vejam Deus como Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Jesus está apresentando Deus para nós como um Pai. E um pai se importa com seus filhos, uma mãe se importa com seus filhos. E naquele tempo as pessoas olhavam muito para Deus como, Deus está distante lá no céu. E muitos de nós ainda pensamos assim, Deus está distante, os olhos dele estão sobre toda a terra, mas ele está tão, né, distraído e preocupado com tantas pessoas que esqueceu que eu existo. Mas isso não é verdade, sabe, Sueli? Deus tem os olhos dele sobre a tua vida, você é importante, você tem valor. Eu não sei qual é a dificuldade que você passou hoje, mas o Senhor quer liberar força, poder para você vencer essa dificuldade. Ele quer conectar você a palavra dele, as promessas dele, aquilo que ele diz a respeito de você. E sabe, eu creio que muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Quantas vezes a gente vai para orar e parece que, não encontro palavras, eu não sei como começar, né? Daí eu lembro lá do Pai Nosso, eu olho, mas é como se aquilo não tem tanto significado para mim. Mas sabe, é o Espírito Santo que traz vida para essa palavra. Então talvez o primeiro passo é nós convidarmos o Espírito Santo para se unir conosco no nosso lugar de oração, né? Sabermos que ele está no nosso interior, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se importa comigo e com você, e ele quer ser aquele nosso amigo, aquele nosso companheiro, aquele que vai revelar o coração de Deus para nós. Então orar junto com o Espírito Santo é diferente, né, Lu? Então se alguém quiser anotar aí, né, a primeira coisa que a Débora falou, trazer o Espírito Santo para orar com você. E outra coisa, a segunda coisa então que eu queria falar, somando com isso que a Débora disse, é que se nós estamos falando de orar a palavra, de fortalecer o nosso tempo de oração, citamos aqui a oração do Pai Nosso, outras orações aí de Paulo, de outros apóstolos, é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler, nós precisamos meditar nesse convidar o Espírito Santo, é dizer, Espírito Santo me revela, ilumina os olhos do meu entendimento, que é uma das orações que a gente chama de apostólicas, feitas como um fundamento para a nossa fé, para a nossa vida de oração, e que a gente pode fazer. Então, mas eu preciso ter esse depósito dentro de mim, se eu quero orar a palavra de Deus, né, devolver para Deus aquilo que Ele mesmo deixou como um registro, uma direção, uma orientação na palavra dEle, eu preciso conhecer o que ela diz, eu preciso conhecer aqui Mateus 6, a oração do Pai Nosso, eu preciso pensar sobre ela e trazer o Espírito Santo me ajude, me explique aqui, me mostre algo que eu não enxerguei ainda, né? A palavra de Deus, ela representa ali a multiforme sabedoria de Deus, tem tantos aspectos, outro dia eu estava pensando assim, tantos ângulos que a gente ainda não conhece, e esses ângulos que a gente não enxerga, essas perspectivas que às vezes a gente não enxerga, a gente está focado em enxergar a nossa realidade de um jeito, o momento de vida que a gente está passando de um jeito,
e Deus quer nos mostrar outros jeitos, outros ângulos, outras perspectivas que a gente não viu ainda. Então, para isso, nós precisamos trazer o Espírito Santo na nossa conversa com o Pai e precisamos ter depósito da palavra de Deus dentro de nós. Verdade, a Silvia está falando aqui. As pessoas costumam dizer: Deus não respondeu a minha oração. Na verdade, Deus realmente responde a todas as orações que fazemos. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e outras vezes ele diz espere. É verdade, muitas vezes a gente perde a perspectiva, né, da resposta de Deus, porque nós queremos tanto que aquilo aconteça. E quando aquilo não acontece, nós simplesmente achamos que Deus não ouviu, né, que ele não estava lá, que ele não percebeu a nossa necessidade. Sim, como um pai, ele sabe aquilo que é melhor para nós. E sim, Deus responde a oração, Deus escuta a sua oração. E quando te falta a palavra, sabe aquele momento onde você vai para a presença de Deus e você não sabe o que falar? É como se você tá, às vezes, tão cansado, ou tão machucado, ou tão ferida que faltam palavras, sabe? Esse é o melhor momento para você pegar a palavra de Deus e você se lembrar das promessas que ele já deu para você, daquela palavra que um dia fez o teu coração bater mais forte, que fez as brasas lá serem sopradas no teu interior, e você lembrar essa palavra, né? Você dizer: Deus, um dia você me disse isso, e você lê aquela palavra diante de Deus, e você dizer: Deus, cumpra essa promessa na minha vida, traz esperança através dessa palavra para a minha vida. Isso é orar a palavra, é você trazer diante do próprio Deus a palavra dele de volta, sabendo que Isaías 55 se cumpre. Quando a palavra de Deus é lembrada diante dele, ela não volta vazia, isso. Ela cumpre o propósito. Ótimo, ótimo, isso. Eu estava pensando aqui em cima do que ela escreveu ali, Débora, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Mas essa resposta de Deus, que às vezes não vem na hora ou do jeito que a gente quer, nós precisamos desenvolver isso, a nossa fé que sobrevive ao tempo de espera, a fé que sobrevive a um processo, um momento difícil na nossa vida ou um momento de tribulação. E eu acho que esse tempo que a gente está vivendo aí no último ano, e cada um na sua realidade pessoal, familiar, né, no seu negócio, da sua saúde e tal, está sendo provado na sua fé. Mas como eu vou passar? É como se fosse um túnel, né? Uma hora eu vou sair do outro lado desse túnel, mas a minha fé vai sobreviver a essa prova que ela está sendo submetida agora. Nós estamos todos sendo submetidos a uma prova de tempo, a uma prova de uma resposta favorável ou não, né? E olhando para a palavra de Deus, estava pensando aqui em tantos exemplos, né, de pessoas que passaram por momentos muito difíceis. José, né, lá do comecinho da Bíblia, lá no livro do Gênesis. A história de José, né? É maravilhosa, né, gente? Cara, ele foi um homem chamado, um jovem chamado por Deus, escolhido por Deus. Deus deu visão, mas esse carinha passou tempos muito difíceis. Ele ficou na prisão. Primeiro ele foi injustiçado, ele era um servo família, fiel, né, pelos foi irmãos. Injustiçado dentro de casa. Aí foi vendido como escravo. Chega no Egito, ele estava sendo um servo fiel, honesto, se esquivando de uma mulher lá que queria, né, uma traição e tal. E esse cara foge dessa mulher e é levado como acusado, né? Como se fosse culpado disso, vai para a prisão. E lá na prisão, e esse cara fica muito tempo na prisão. Quer dizer, ele vai tendo sofrimento em cima de sofrimento até que o propósito de Deus se cumpre na vida dele. E, né, não dá tempo para a gente entrar na história toda de José, muitas já conhecem, mas é só uma lembrança, né? É só uma boa provocação aqui. O que Deus desenvolveu na vida de José, naqueles anos onde ele se sentiu injustiçado. Quem sabe, vamos olhar para José como um ser humano como eu e você. Olha para José como alguém que certamente chorou, teve momentos difíceis. Ele ficou numa prisão horrorosa, queridas. Prisão não é lugar bom, não é lugar confortável. Verdade. Eu penso que talvez muitas vezes esse jovem perguntou para Deus: Deus, o Senhor esqueceu de mim? O que aconteceu? Que injustiça é essa? Nem todo dia talvez José estava lá com a sua alma em alta, cheio de fé. Não, ele era um ser humano como nós, sujeito, né, às mesmas oscilações. Mas ele manteve a sua fé no Senhor, que Deus sabia o que estava fazendo. Eu acho isso tremendo na vida dele, né, Dé? Sim, se a gente olhar para os Salmos, né, gente, a Lu falou semana passada aqui a respeito dos Salmos, e quanta verdade tem a respeito de Davi ali, né? Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia revela tantas dificuldades de Davi, tantos momentos onde ele estava frágil, onde ele estava a ponto de
desistir da própria vida. Ali ele fala, né, de sentimentos de morte que ele passou. Mas cada momento ali onde ele está falando dessas dores, dessas aflições, ele está terminando o salmo dizendo, mas eu me lembro do Senhor, mas eu busquei o Senhor, mas a palavra do Senhor, e ele vai alimentando a alma dele, as emoções dele com as verdades de Deus. E talvez esse é o lugar que nós precisamos encontrar na nossa vida de oração. Sim, nós podemos chorar, nós podemos falar das nossas dificuldades para o Senhor, mas nós precisamos também nos lembrar do que ele já disse para nós, das verdades que já estão escritas, né? Nós precisamos ter uma identidade firmada na verdade do Senhor, porque o mundo vai falar muitas coisas sobre quem nós somos, sobre o que está acontecendo. As pessoas vão questionar a nossa fé. Se você está passando dificuldade, Davi passou por isso. As pessoas olhavam para ele e diziam, ué, mas você, não era você que um dia cantava e dançava? Olha a tua situação agora, né? Então nessa hora ele tinha que olhar para o Senhor e se lembrar o que Deus falava a respeito dele. Talvez esse é o ponto principal, né, Lu? O que Deus fala a respeito de nós. Isso. Tanto que Jó, com aqueles 3 amigos lá, que falaram até algumas verdades, mas na hora errada, para a situação errada. Aqueles 3 amigos estavam questionando Jó, mas você deve ter feito uma coisa muito ruim, Jó. Aqueles amigos diziam, para você estar sofrendo, tudo que você está sofrendo. E Deus estava aprovando Jó. No final do livro, Deus faz uma declaração. Outros textos da palavra de Deus, lá em Hebreus, a gente vê o autor citando Jó como um modelo, como um homem íntegro diante do Senhor, que passou por lutas, que passou por provações, que passou por dificuldades. Então, interessante como o próprio Jesus, né, os fariseus e aquele homem que foi crucificado, um dos que foram crucificados junto com Jesus, dizendo, médico, cura-te a ti mesmo, desce daí, resolve a tua vida. Ou seja, muitas vozes se levantam quando você está em sofrimento para julgar, para dizer, não, se você fosse mesmo de Deus, você não estaria passando por uma situação difícil. E eu acho que isso é uma coisa que abala a nossa fé, que faz com que a gente perca a confiança que o nosso Pai está cuidando e está promovendo algo na nossa vida, na vida da nossa casa, num momento difícil, se nós estamos com o nosso coração nele, por causa dessa acusação que vem às vezes até de pessoas que não são preciosas, mas que não estão com discernimento, com a perspectiva certa. Estão olhando de um lado, do lado do julgamento, do lado da crítica. Talvez você já tenha passado por isso. Quem sabe você esteja passando por essa acusação agora, enquanto que a palavra de Deus não fala sobre isso. Nos parece que Jó foi o homem mais provado na sua fé, em sofrimentos na palavra de Deus, e Deus o aprovou. Mas se nós vivêssemos naquela época, fôssemos contemporâneos de Jó, talvez a gente ia achar, meu Deus, esse cara deve ter muito pecado, por isso que está pagando, por isso que a sua família está pagando, por isso que está sofrendo desse tipo. Então, queridos, vamos ter a perspectiva correta, a perspectiva do Senhor. O sofrimento faz parte da vida humana, todos nós temos dificuldades. Quando eu e a Dé estamos falando aqui para vocês sobre oração, sobre sofrimento, nós não estamos falando de uma teoria, nós não somos as top 10 em oração, nós estamos crescendo em oração. Junto com vocês. Não tem palavra certa, não tem fórmula certa para ser uma oração respondida do jeito que a gente quer, né? Com um sim. Às vezes Deus responde que não, às vezes Deus nos deixa esperando por muito tempo. Então, nós estamos todos no mesmo barco, queridos, todos no mesmo barco, mas a coisa mais preciosa que nós podemos fazer é confiar naquele que disse que se importa com a nossa oração, Amém. Que quer a nossa companhia, que faz algo com a nossa oração. Nossa oração não fica esquecida num canto. Amém. A Vanessa está falando aqui, nesse tempo onde temos ouvido tanto que precisamos entender que a ciência é a única coisa que temos certo, precisamos lembrar que a fé é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não vemos, ele nos garante. Então a fé é isso, né? Confiar naquilo que os nossos olhos não veem, mas Deus já vê. Sabe, eu estava esses dias pensando, se o nosso coração fica tão aflito com a dor das pessoas, né? Com as dificuldades desse tempo, a gente passou uns dias ali vendo tantas pessoas próximas sofrer que a gente estava com dificuldade de sair daquela dor, daquela tristeza, daquela angústia. E eu fiquei pensando, Deus, como o Senhor consegue? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele está vendo a dor, a injustiça. Sabe, e o próprio Deus falou ao meu coração foi, eu tô vendo o final da história, sabe, Deus vê o seu dia de hoje, mas Ele também vê o seu amanhã, Ele vê o dia de hoje na terra, mas Ele vê onde isso vai acabar, Ele sabe que um dia haverá vingança da
da parte dele sobre essa terra. E todo aquele que está cumprindo maldade, todo aquele que é corrupto e não sair dessa corrupção, todo aquele que permanecer na maldade, ele vai sofrer o juízo de Deus. E aqueles que estão aliados com Deus, aqueles que estão se movendo junto com Deus para trazer a justiça, aqueles que estão intercedendo, aqueles que estão buscando o Senhor, eles vão ser recompensados pelo Senhor, sabe? Por isso que a gente precisa perseverar, porque não é sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos um futuro, tem algo por vir ainda, sabe? Tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Você está pelo vale, mas você vai sair desse vale, você vai subir a montanha com o Senhor, você vai receber força dele para você viver um novo dia. E é isso que o Senhor está vendo sobre a tua vida, sabe? Ele olha para a Lu hoje, ele sabe das dificuldades da Lu, mas o Senhor está vendo o amanhã dela e tem glória no amanhã dela, tem glória no seu amanhã. E talvez a gente precise fortalecer o nosso coração com essa verdade. Eu queria que a gente orasse agora nesse momento. Eu queria te convidar para orar. Tantas ali estão falando da sua dificuldade, né? A Salete ali comentou a dificuldade dela. Eu escrevi algumas coisas aqui para ela. Então, tem mulheres que estão nos assistindo que talvez estavam nesse lugar de aflição, de sentir que o seu momento de dor aí não está passando, né? Será que eu tenho um amanhã? Será que tem esperança? Sim, tem esperança para você. E o Senhor quer te fortalecer nessa busca. Hoje, não é amanhã, é hoje, agora. Amém. Deus quer trazer esperança para o teu coração. Isso mesmo. Coloque a mão aí no seu coração. Você que está me ouvindo, não sei se é mulher, se é homem, não importa. Eu quero que você coloque a mão aí no seu coração e você ouça e ore comigo aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco nessa hora. Pai, todos aqueles que estão se sentindo acusados, Pai, que muitas vozes têm subido ao seu coração, à sua mente, de que estão errados, de que estão fazendo, são desaprovados pelo Senhor e por isso estão sofrendo. Pai, eu peço que seja desfeita toda mentira do diabo, toda acusação que tem prendido mentes e coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a tua voz, Pai, que é mansa, que é uma voz amorosa, amém, que é uma voz de esperança, possa ser como a voz, como de muitas águas, nos ouvidos das minhas irmãs, amém, dos meus irmãos nessa noite ainda, Pai. Que a tua voz, a voz doce do Espírito de Deus, amém, venha trazer esperança, consolo, verdade, amém, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E que essa seja uma noite onde a mentira, o engano, amém, a frustração, o medo, a desesperança caia por amém, terra, em nome de Jesus. E que esperança, nós chamamos a existência a fé, nós amém, chamamos a existência esperança, amém, nós chamamos a existência toda a vontade do Senhor, amém, vindo sobre o coração, a mente dos nossos irmãos, amém, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos por fortalecimento, amém, no interior das nossas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Dê a elas, Pai, do teu espírito de sabedoria, de revelação. Permita-as, Pai, ajude-as a te conhecer mais nesses dias, Pai, abre os olhos do entendimento delas, Pai, em nome de Jesus, deixa-as perceber quão real você é, enche o coração delas com a tua esperança, Pai, em nome de Jesus, em ti há recurso, em ti há riqueza, Pai, eu oro que o Senhor compartilhe com elas, Pai, em nome de Jesus, lembra-as que elas têm uma herança, Pai, e que elas também são a herança de Jesus, elas são a noiva, elas fazem parte daqueles que o Senhor espera, Pai, eu oro que o Senhor fortaleça cada uma das minhas irmãs, Pai, cada uma dos meus irmãos, na sua identidade eterna em Cristo. Nós somos parte da tua herança, nós somos o teu galardão. Dá-nos, Pai, a certeza e a convicção de que o Senhor é por nós e que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, Pai, em nome de Jesus. Lembra as minhas irmãs de que o Senhor é suficiente para toda necessidade, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, né? Quando eu orei aqui, eu já aproveitei para orar e trazer a palavra do Senhor para minha oração, né? Eu incluí aqui Efésios 1, a partir do versículo 17, na minha oração, onde Paulo está falando aqui. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Sabe? Então nós podemos pegar esses textos de Paulo aqui e transformar eles na nossa oração. Nós precisamos fazer o nosso coração lembrado de que se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Isaías tem tanta promessa, gente. Eu amo ler
o livro de Isaías e transformar essas promessas de Isaías na minha oração. Cada texto que você pega aqui, né? Meu Deus, são tesouros que tem aqui no livro de Isaías. Você pode declarar esses tesouros diante do Senhor e fazer o coração dele lembrar da promessa dele. Essa é a oração completamente alinhada com a vontade de Deus. É isso. E eu estava lembrando agora que nesse tempo a gente tem ouvido um clamor de muitas pessoas buscando a presença de Deus. Ah, eu quero Deus, eu quero o fogo de Deus na minha vida. E eu penso que esse fogo de Deus, que quando a gente pensa em oração, parece que a gente pensa num fogo, numa vibração, numa vida, né? Eu penso que tem dois aspectos desse fogo de Deus que muitos têm clamado nesse tempo. Esse fogo de Deus, ele vem sim para aquecer o nosso coração, ele vem para incendiar aquilo que está meio apagado, né? O Espírito Santo vem soprar nas brasas, vem avivar, vem despertar, né? O fogo tem essa conotação na palavra de Deus, mas também o fogo na palavra de Deus, em muitos textos, ele tem a conotação de não de nos destruir, mas o fogo refinador de Deus. Amém, o mesmo. Fogo que tem a capacidade de nos purificar. E em muitos lugares a palavra de Deus também vai falando sobre esse fogo que nos refina como a prata, ou seja, quando a gente passa por um tempo na nossa vida que às vezes dá a impressão que a gente está num fogo, né? Num fogo. Esse tempo é um tempo de refinamento da nossa vida, do nosso coração. Quem sabe quanta palha está sendo queimada na nossa vida. Quem sabe nesse tempo de crise, de dificuldade que às vezes a gente está passando, aquilo que não tem valor, quantas coisas às vezes perdem o valor quando a gente... algumas coisas são tão importantes, aí a pessoa fica doente. Meu Deus, tudo aquilo que era importante se torna desse tamanho assim, porque há uma mudança de perspectiva. E esse fogo refinador de Deus que está sobre a humanidade toda nesse tempo, ele tem essa capacidade de nos purificar, de tirar da nossa vida aquilo que é escória, aquilo que não precisa estar lá, orgulho, medo, soberba, autossuficiência, uma série de coisas. Você pode aproveitar o teu tempo de oração nesse tempo, se você reconhece um fogo de Deus sobre a tua vida, não só aquele fogo, uau, eu tô cheia de vibração, de fé para andar com o Senhor, mas o fogo da aprovação, o fogo refinador de Deus. Você pode perguntar a Deus, o que precisa ser queimado na minha vida? O que o teu fogo precisa, né, fazer se transformar em pozinho? O que é feno, palha, madeira, né? Isso. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode fazer a Deus nesse tempo e deixar esse fogo consumir aquilo que não precisa estar na nossa vida. Verdade. Se Deus está falando com você através dessa live, querida, compartilhe essa live com alguém. Talvez você tenha aí uma amiga, uma pessoa que trabalhe com você, uma conhecida, que você acha que essa palavra faria diferença para a vida dela. Então, o nosso propósito com esse tempo aqui é esse, é fortalecer mulheres, é despertar mulheres para esse lugar de presença de Deus, de conexão com Deus, de vida de oração, porque tudo isso vai fazer muita diferença para a sua família, para as pessoas que você ama. Isso que a Lu está falando está escrito aqui em 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, será que tem algo estranho acontecendo no nosso meio nesses dias? Será que nós podemos encarar essas dificuldades também como uma aprovação de Deus? E diz aqui um pouquinho mais para frente no versículo 16. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, sim, se nós, sendo cristãos, estamos sendo provados, estamos sofrendo, né? O que será daqueles que não têm o Senhor nesse tempo? Então, sim, começa conosco. O Senhor quer mexer com a nossa vida, porque mexendo conosco nós vamos entender os dias que nós estamos vivendo, nós vamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, e nós vamos saber, sim, é urgente, um posicionamento meu e teu é urgente. Nós precisamos soar um alarme. Sabe o que faz um alarme? O que acontece quando o alarme toca na tua casa, Lalu? A gente sai correndo para ver o que Quando tá o Marcão vem pra oração bem cedo, toca um alarme lá, Lu? Toca. Aqui em casa também toca um alarme, às vezes bem cedo, gente. Acorda todo mundo aquele alarme. Esse é o propósito de um alarme, ele faz barulho, ele te desperta, ele tira você do lugar de sono, sabe? Toda essa situação difícil que as nações estão passando, isso é um alarme soando. As coisas não estão bem, elas não vão ficar bem ainda por muito tempo, mas sabe, aqui dentro pode ficar bem. Isso. Aqui dentro pode ficar bem, aqui dentro pode ficar bem. Se eu estiver
estiver conectada com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que edifica. Então eu vou ter esperança. Gente, olha lá pro livro de Apocalipse, tem tanta coisa que está acontecendo, que está escrito lá que ia acontecer, sabe? Mas tem promessas também que nos trazem esperança no livro de Apocalipse. Fala, sabe, da vingança de Deus, fala que a justiça de Deus vai vir, fala que o Senhor vai ocupar o lugar que é dele, sabe? Fala que o Senhor vai vencer. Olha aqui, ó, Apocalipse 17, 14, está escrito assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Sabe sobre quem está falando aqui em Apocalipse 17, 14? Está falando sobre mim e sobre você, porque nós somos essas guerreiras, nós somos essas que somos fiéis, nós somos essas que vamos permanecer até o fim, naquilo que nós já temos compreendido no Senhor. Amém? Você pode dizer um amém aí? Você pode escrever aí: eu sou essa que vou vencer, eu sou essa que vou permanecer, eu sou essa que vou estar junto com o Senhor no dia da vitória dele. E toda a terra vai saber que Jesus é o Senhor dos senhores, que ele é o Senhor dos exércitos, porque ele vai vencer, querida. Um dia vai ser declarado sobre toda a terra e toda a nação vai ouvir, todos vão ouvir um dia que Jesus é vencedor, e todo aquele homem mau, todo aquele corrupto, todo aquele que tem feito injustiça nesse tempo, nessa hora o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas. Mas aqueles que são os escolhidos de Deus, eles vão ser os companheiros de Deus nesse grande dia. É isso aí. Encha o seu coração de esperança. E eu estava pensando aqui enquanto você falava, Dé, que parece que eu ouvi isso outro dia. Ouvi não, eu li. Vamos mostrar de novo porque vale a pena. Esse livro aqui é tremendo. A gente falou um pouquinho dele semana passada, né? E eu fiz uma anotação sobre ele. Já estamos caminhando para o final, né? Nem vai dar para nós falar daquele outro assunto. Mas vamos, eu queria fechar com isso. Sim, mas está ótimo. 3 áreas que normalmente Deus usa para refinar os seus, né? Deus usa perdas na nossa vida, perdas financeiras, quando os negócios não vão bem, quando a gente quebra em alguma coisa financeiramente, né? Deus usa também o luto na nossa vida, quando perdemos entes queridos, para nos refinar, para produzir algo dentro de nós. E Deus usa também situações de enfermidades físicas. Mas sabe que o nosso coração, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecadora, ela tem a tendência de, quando vem as dificuldades, ao invés de naturalmente a gente ir para o Pai, ir para Deus, nós nos ofendemos com o Senhor, porque dentro de nós há um senso de justiça ainda meio deturpado, ainda não muito alinhado com o céu. Às vezes aquilo que a gente crê e aquilo que a gente sente estão muito distantes. E aí, quando a pressão vem, quando a tribulação ou o sofrimento vem para a nossa vida, porque num momento ou no outro ele vem para todos nós, nós nos ofendemos com Deus. Nós saímos da presença de Deus, a nossa vida de oração e a nossa fé começam a enfraquecer, porque a gente pensa: Deus não é justo, Deus esqueceu de mim. Olha, Deus responde as orações da Débora, olha lá como que ela ora bonito, ela que sabe orar, mas Deus não tem tempo para me ouvir. O que eu estou fazendo de errado que Deus não responde a minha oração? E isso, queridas, eu quero dizer para você que tem um nome. Quando a gente começa a ter esse sentimento dentro de nós, nós estamos nos ofendendo com Deus. Mas isso é algo que a gente tem dificuldade de aceitar, a gente tem dificuldade de reconhecer, e por isso a nossa fé vai diminuindo a ponto de, às vezes, ela tá apagada já, tá uma brasinha lá só, porque tem tanta ofensa, tanto descontentamento, tanta frustração com Deus, porque muitas vezes o conceito que a gente tem de Deus é algo que é um ser que vai fazer todas as nossas vontades. Se eu fizer a oração certa, ele vai me responder favorável. Enquanto que em lugar nenhum da Bíblia está dizendo isso. Deus tem prazer de dar boas coisas aos seus filhos, de responder a oração dos seus filhos, mas nem sempre a oração que Deus vai responder, a resposta é aquilo que a gente espera. Então, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Se você não guardar a sua fé, guardar a perspectiva de que você não conhece o fim da história, que você não conhece todos os ângulos, todas as perspectivas, você vai se ofender com Deus. Eu já me ofendi com Deus diversas vezes e eu estou aprendendo
a não mais me ofender, a confiar nesse Pai, que Ele sabe o que está fazendo, porque eu já entreguei a minha vida a Ele. Amém. Tem tanta coisa que a gente pode falar a respeito disso, né? A gente tinha até combinado em falar um pouco sobre Maria hoje, né? Sobre os momentos da vida de Maria, onde ela se encontrou com Jesus e as tristezas que ela também passou por coisas que aconteceram diferente do que ela esperava. Então nós não vamos entrar, né, nessa história hoje. Quem sabe na próxima live a gente sempre está engatando aqui um assunto para a próxima, né? Vocês viram que a gente mudou o horário da live para 9h30, porque nós na segunda temos reunião dos pastores sempre. E nós passamos 3 semanas ali que nós não estávamos fazendo a reunião, até para evitar estarmos um pouquinho mais perto, né? Mas hoje nós precisamos retomar essas reuniões, por isso que a gente mudou a live um pouquinho para 9h30, até que a gente possa, quem sabe, estar juntas lá na igreja, no nosso projeto Esther, ou quem sabe a gente tem que ficar um pouco mais por aqui. Então a gente vai descobrindo, né, quais forem os próximos passos aí, mas a gente quer permanecer nesse lugar, motivando vocês, fazendo o coração de vocês lembrado daquilo que traz esperança, né? Então, como a Lu estava falando aqui, se você se encontra nesse lugar aí, você percebe, eu acho que eu já me ofendi com Deus, eu acho que eu tô ofendida, eu acho que tem algo aqui dentro que tá ruim ainda, que não desceu, né? Alguma coisa que aconteceu que eu não consegui lidar ainda. Talvez seja o momento de você reconhecer isso diante do Senhor. Talvez você precise abrir o teu coração com alguém. Talvez você precise procurar alguém para orar com você, para te ajudar a liberar aí a tua emoção, né? Fazer um desabafo diante do Senhor, mas não é aquele desabafo que é só para falar do sentimento, não. Você precisa vencer esse sentimento. Você precisa sair desse lugar de dor e alimentar o teu coração com aquilo que traz esperança. Então, sim, Deus usa pessoas e é importante a gente estar conectado com alguém que possa te fortalecer, que possa fazer as promessas do Senhor lembrado, mas você precisa ter o teu lugar secreto, né? Onde é Deus que vai falar com você, onde essa palavra vai se tornar vida no teu interior, onde você vai aprender que sim, você pode orar alinhado com a vontade de Deus, você pode pegar aqui as promessas do Senhor e transformar elas na sua vida de oração. Então sim, você vai saber que Deus vai responder conforme a própria vontade dele, né? Naquelas coisas que você está esperando que aconteçam aí com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho, com as buscas, né, que você tem que ainda não foram respondidas. Sim, Deus vai fazer algo sobre isso. Mas vamos nos conectar primeiro com aquilo que é mais importante para Deus, que é a sua vida interior, que é o seu espírito, que é a sua vida eterna, sabe? Tudo isso é mais importante do que coisas que você possa ter, do que situações que possam mudar, porque a sua eternidade depende disso. Amém. Vamos orar, fechando? Vamos, né? Vamos ter que caminhar para terminar. Deixa eu só olhar aqui o que a Flávia está falando para nós. A nossa oração não muda Deus, mas nos faz lembrar de quem Deus é e principalmente de que precisamos nos conectar com Ele para nos sentir mais forte. Verdade, não tem uma oração que possa fazer com que Deus venha em favor de você por causa daquela oração, não é sobre isso, exatamente. A oração nos aproxima de quem Deus é e quem Ele é suficiente para nós. Né? Quando nós provarmos desse amor, dessa graça, dessa misericórdia do Senhor, nós vamos ser fortalecidas para permanecer dia após dia após dia. Amém? Amém. Não sei se a Débora escreveu ali antes, eu vi que a Simone pediu o nome do autor do livro. Escreveu? Escrevi. Então tá. Fogo das Respostas Tardias, Bob Sorge. Você vai achar em algum lugar. É ótimo esse livro. E se você quiser compartilhar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta, tá, meninas? A gente vai falando aqui, né, de acordo com aquilo que nós preparamos, que a gente entende que é importante, mas se tem algo aí que vocês querem perguntar, que vocês querem compartilhar, aproveita esse finalzinho da live, aí escreve, pergunta, que nas próximas semanas aí a gente vai se organizando também para trabalhar um pouquinho na necessidade de vocês. E lembra de compartilhar essa live, de repartir aí com as tuas amigas, com aquelas mulheres que você sabe que nessa hora faria diferença para elas. Faça isso, porque você vai estar cumprindo o propósito desse tempo aqui. Isso. Essa live fica gravada aí na página do Vida para os Povos, então você pode compartilhar, as pessoas podem assistir depois. E também, se você quer sugerir um tema, escreve aí, né? Teve na primeira live já foi sugerido aí oração e tal, e essas últimas 2 semanas a gente desenvolveu um pouquinho esse tema, até a pedido de vocês, e achamos que era bem oportuno. Então podem colocar aí o que vocês têm sentido necessidade para esse tempo aí, que a gente vai tentar de alguma forma suprir, né, Débora? Amém, verdade.
Então vamos orar para encerrar, nós queremos abençoar vocês. Sim, pastora Clotilde, ela entrou aí, está perguntando se nós já desafiamos as mulheres para colaborar no projeto, já desafiamos, já colocamos a conta e para encerrar esse tempo vamos falar mais uma vez, né? Temos muita alegria de ter os nossos pastores aí, pastor Eliseu, pastora Clô, colaborando com a nossa cidade, né? Dando a sua vida ali para que pessoas possam ter o tratamento precoce, possam ter esse conhecimento e também esse acesso, né? Então se você quer abençoar outras famílias aí que não têm condições, você pode participar doando, você pode levar o medicamento lá, você que é aqui de Pato Branco, ali no antigo bodegueiro, tem pessoas que estão trabalhando, servindo lá, talvez você queira servir, queira dedicar um tempo seu aí para estar abençoando e ajudando lá, você também pode chegar lá, se oferecer e descobrir como você pode fazer isso. Mas você pode ofertar, entregando a sua oferta aí nesse lugar que elas estão colocando aí na conta, ou pode levar o dinheiro lá também, ou pode passar lá e descobrir como mais você pode ajudar. Isso. Tem um videozinho, né, lembrando de novo as que entraram depois na live, falando até para a pastora Clô, que está aí com a gente agora. Tem um videozinho aqui na página Vida para os Povos, bem curtinho, bom para você compartilhar com outras pessoas, explicando ali o que é o projeto, como você pode colaborar e se você tem necessidade, como você pode ser assistido, abençoado pelo projeto, né? Tá antes da live aí na página Vida para os Povos, você pode assistir, você pode compartilhar aí com os teus contatos também. Amém. Vamos orar, então, nós queremos abençoar a sua vida e continua firme nessa busca do Senhor, porque Ele vai te surpreender nesses dias, eu acredito. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as minhas irmãs, cada pessoa que passou por essa live, Pai, nós pedimos que seja o Teu Espírito Santo, Pai, fazer o coração delas lembrado da sua identidade eterna. Elas são preciosas, elas são filhas, elas fazem parte do Teu povo, elas são sacerdócio real, elas são nação santa, elas são o povo adquirido. Elas foram compradas, Pai, com o precioso sangue de Jesus. A vida delas tem valor, Pai. Eu oro que o Senhor lembre o coração das minhas irmãs disso, Pai, em nome de Jesus. Elas têm um propósito eterno, Pai. Aquelas que estavam enfraquecidas sejam fortalecidas no seu interior, na autoridade do nome de Jesus. Que a sua fé, Pai, refinada como ouro, possa brilhar diante dos homens nesses dias e pessoas possam te conhecer ao olhar para elas, a verem que a vida delas tem propósito, Pai. Ajuda-nos a compartilhar nossa fé nesse tempo, Pai. Aquilo que parece pouco diante dos olhos dos homens, isso é grande diante dos teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Sejamos atalaia sobre os muros, Pai, que não vão se calar nem de dia nem de noite, até que a tua justiça se cumpra sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo as minhas irmãs, na autoridade do nome de Jesus. Toda voz do inimigo sobre elas, Pai, seja calada, na autoridade do nome de Jesus. Aquelas que precisam de libertação, recebam libertação. Aquelas que precisam de cura, recebam cura, na autoridade do nome de Jesus. Aquelas que precisam de novas forças, de ânimo, recebam na autoridade do nome de Jesus e que se acheguem ao Senhor, crendo que o Senhor se achega a elas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queremos terminar esse tempo lembrando dessa última palavra que a Débora falou. Há um texto na palavra de Deus que diz que nós precisamos nos achegar a Deus e então Ele se achega a nós. Então essa ação é tua, minha querida. Essa ação é teu, meu irmão que está aí com a gente. Se achegue a Deus e Ele é fiel, Ele vai se achegar a você. Que sejam dias de encontros com o Senhor, que enquanto você trabalha, enquanto você está cozinhando, tomando banho, dirigindo o teu carro, enfim, em algum momento do teu dia, em todo o tempo, você possa ter essa conexão com o céu. Nós estamos com muitas conexões comprometidas nesse tempo. Eu vi a minha sogra aí passando também, assistindo aí com a gente. Faz praticamente um mês que eu não tenho estado com ela. Então nós estamos com muitas conexões comprometidas, mas a nossa conexão com o Senhor é em qualquer tempo, em qualquer hora, né? Essa porta do céu continua aberta. Amém. E são dias de encontros sobrenaturais com Deus. O Senhor quer se revelar a você. Aquiete, volte-se para Ele, que você vai se surpreender nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês então, queridas. Nós nos encontramos semana que vem. Nós continuamos na segunda-feira às 9h30 e vamos descobrindo o que o Senhor vai fazer. Um grande abraço.